Oi, família, graça e paz. Vazios do quê? Cheios de quê? Vazios do quê? Ou de quê? Cheios de quê? É uma pergunta que vocês e eu devemos fazer. Do que devemos estar cheios? Ou do que devemos estar vazios? O importante é a gente entender isso, que é um questionamento que a gente sempre faz, mas em relação aos nossos sentimentos, a gente sempre pensa em estar cheio daquilo que nós pensamos e cheios daquilo que nós imaginamos, mesmo que não pareça ser errado. Quantos planos a gente não fez para esse ano? Tem gente que está grávida e já está com a cabeça, cheio de planos, porque não tinha planos, agora está fazendo planos, para o neném que vem, porque a cabeça fica cheia, aquele negócio todo, das vendas, aposentadoria que não sai, será que esse ano sai? Coisas na justiça, será que esse ano sai? E quando sair, o que eu vou fazer? E a gente começa a se encher e abastecer as nossas vidas com esses questionamentos. E uma coisa a gente deixa de lado. É normal, não vou dizer que não é normal. Por que é normal, pastor, a gente deixar isso que eu vou falar para vocês de lado? Porque nós somos humanos e pecadores. Por sermos humanos e pecadores, a gente deixa a coisa mais importante de lado. Se nós formos ver a história bíblica, como ela tem que ser vista e lida, não como a gente costuma ouvir, que a gente pega um texto isolado e as pessoas contam só vitórias. Se a gente for ver a história bíblica, real, a gente chega a ficar triste, porque Deus cria um mundo maravilhoso e o homem peca, e de lá para cá é derrota e dificuldade. Deus levanta um povo, aperfeiçoa esse povo, edifica esse povo se torna bonito, grande, maravilhoso, e esse povo se esquece de Deus, fica cheio de si. E por estar cheio de si, Deus corrige o povo. A cada dia que passa, a gente vê isso, as pessoas pensando e correndo atrás dos seus objetivos. E cada vez que correm atrás dos seus objetivos, e não estou dizendo que é errado, vou abrir um parênteses. Ontem nós tivemos uma reunião lá em casa, com o Ministério de Louvor, e eu falei isso umas 500 vezes, pediram para mim parar de falar, mas eu não vou parar de falar não, tá bom? Vou falar isso hoje aqui umas 10 vezes. Mas eu não estou dizendo que não é para correr atrás dos sonhos, que não é para correr atrás dos objetivos, mas existe um ponto principal em que se deve buscar antes de qualquer coisa. E se deve entender e prosseguir neste entendimento até o final. Porque volto a dizer que nas histórias bíblicas, todo o povo que começou a andar bem com Jesus, ou andar bem no caminho dos profetas, depois caíram, porque já achavam que estava tudo bem. É só ler. É só ler. Todos os grandes reis. O povo, vocês lembram do povo que estava com Jesus na alimentação dos pãezinhos? Jesus, pão e peixe, comemos pra caramba, uma multidão atrás de Jesus. Quando Jesus trouxe a responsabilidade a eles, para onde eles foram? Gritar, crucifica-o, crucifica. E até os 12 que andavam com ele não andou por um bom tempo, se esconderam. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é algo que precisa ter manutenção. Manutenção. Se nós aceitamos a Jesus e entendemos que Ele é Senhor, e que nós não estamos presos à religião, nem à religiosidade, nem às ideias, nem às ideologias, e não estamos presos ao mundo, nós devemos entender que quem move o nosso coração não é o pastor, não é este lugar, mas é o Senhor a quem dizemos: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, eu me arrependo dos meus pecados, enche-me da tua presença. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 24, me perdoa, eu não passei os versículos. Diz assim: não extingais o Espírito.
não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstenhai-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é não extinguir o Espírito? O que é não extinguir? Essa palavra não é simplesmente uma palavra de dizer não apagar. Porque você pode escrever alguma coisa, pegar uma borracha, passar por cima e você nem sabe que aquela palavra estava escrita. Essa palavra extinguir quer dizer deixar de lado. Posso até dizer ir apagando. É como se você tivesse uma blusa muito colorida, com uma estampa muito legal, muito maneira, e com o tempo, por causa do uso, ela fosse desbotando. E aquela beleza que aquela blusa tinha, ela já não tem mais. Não é assim que acontece com as coisas que a gente tem? É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Não extingais, não apagueis o Espírito. Por que nós não devemos apagar o Espírito? Ou por que não se deve apagar o Espírito? Ou por que não se deve deixar o Espírito de lado? Primeiro a gente vai entender que o Espírito é a voz de Deus no meu e no seu coração. Por que não devemos apagar? Por que não devemos extinguir o Espírito? Porque o Espírito é a voz de Deus. É Ele que soa, é Ele que fala, é Ele que nos conduz à verdade. A Bíblia vai dizer que se nós apagamos, é porque deixamos de ouvir Deus. Olha como isso é sério. Como ouvir Deus? Né? Vamos ler alguns textos, né? Aliás, nesse texto mesmo, ele já dá a primeira resposta do que é extinguir, né? Do que é extinguir o Espírito, do que é apagar o Espírito. O que diz aí no versículo 20? Lê para mim, gente. Coloca aí, Lúlia, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Ele diz, não extingais o Espírito, e ele já dá a resposta. Não desprezais as profecias. O que é a profecia? É a voz de Deus. É aquilo que Deus traz ao meu e ao seu coração, para que a gente venha seguir e sermos firmes naquilo que Ele permitiu e deixou para que a gente seguisse. Se a gente não se esmera em entender aquilo que Ele deixou e anda nesse caminho, nós estamos desprezando as profecias. Nós estamos desprezando aquilo que Ele deixou. Desprezar a profecia não é algo que alguém te disse. Eis que te digo, né? Deus tem uma grande obra na tua vida. Eis que te digo, você vai ficar grávida. Eis que te digo, esse ano quem não está casado vai casar. Né? Não é nada disso não é esse tipo de profecia. É aquilo que foi deixado por Deus como mandamento, como entendimento para o povo seu. É entender aquilo que Ele deixou já determinado, escrito pelos seus santos profetas, pelos seus santos apóstolos, para que a gente pudesse andar e trilhar nesse caminho. É isso que está dizendo. Então não despreze as profecias. E a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha o que ele está dizendo. Você e eu somos bem-aventurados quando lemos e entendemos. Pastor, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente já cantou Alvo Máscara Neve, e alguém pode dizer que a gente não pode cantar mais Alvo Neve, e a gente não pode ler esse texto, que vai dizer que alguém que não sabe ler, né, ou é mudo, como que vai ler? Quem não sabe ler, ouve. Quem não ouve e não fala, o Espírito diz. Tá bom? Porque a palavra vai de encontro ao coração.
o mudo, o cego, seja ele como ele for, Deus age, porque nós entendemos que a conversão vem pelo Espírito, a conversão vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus, mas é o Espírito quem convence, tá bom? Só abrindo um parênteses. Então, quem é bem-aventurado? Aquele que recebeu a palavra e que agora está nela e caminha nela, porque sabe que os tempos são maus e que o tempo está próximo e que está aguardando as coisas firmadas na palavra. Em Apocalipse 2:29, não só em 2:29, mas nesse capítulo 2, 3, né, são as cartas para a igreja, as igrejas do livro de Apocalipse, e essas cartas sempre vêm com uma advertência no final. Qual é a advertência? O que está escrito aí? Quem tem ouvidos, ouça. Ouça quem? O Espírito. E aonde o Espírito fala? As igrejas. Não é no templo, né? Nesse lugar aqui não. A igreja, aqueles que receberam a Jesus. Porque senão alguém vai dizer, então eu tenho que ir lá naquela igreja. Não. Isso é coisa que os homens inventaram. Eu, em comunhão com a minha família em casa, quando eu oro, estamos ouvindo a voz do Espírito. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos pelo Espírito o que ele diz. O Espírito diz às igrejas. E quem ouve o Espírito é bem-aventurado. Eu não posso apagar essa voz. Essa voz é que fala ao coração e que corrige a igreja. Entenda, igreja. Quer viver esse ano debaixo da bênção do Senhor? Ouça o Espírito de Deus. Mais do que os seus sentimentos, mais do que as suas emoções. Ele diz também lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 em diante. O primeiro é bem-aventurado, o segundo ele fala à igreja, o Espírito fala à igreja, e o terceiro texto que nós vamos ler, ele revela Deus. Como que eu vou apagar o Espírito que revela Deus? Como? Se eu apago o Espírito, então eu não conheço Deus. Olha o que diz, eu vou ler do 9, para poder ficar bem firmado nos nossos corações. Diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então Deus não revelou aos homens, mas presta atenção a quem ele revelou. Olha só, mas Deus nolas revelou pelo seu. Como que eu conheço as coisas de Deus? O que Deus tem preparado para mim? Segundo a minha ideia, segundo a minha cabeça? Não, segundo o que Ele, que está em mim, o seu Espírito, revela. Vou ler de novo. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vocês entendem? Quem é o Espírito Santo? É Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que executa as obras do Senhor, é o Deus que faz com que as coisas sejam movidas, é o Deus que converte as nossas vidas. Eu não posso apagá-lo, porque se eu apago, eu não sei qual é a vontade de Deus. É Ele que revela para mim, é Ele que me dá entendimento. Ele diz no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Percebe que está escrito, esse Espírito com letra minúscula. Quem sabe as coisas do homem? Não é o próprio interior? Não é você que sabe o que você sente? Não é você que sabe? É você que sabe. Aí ele continua dizendo, que nele está, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você sabe as suas coisas, mas você não sabe as coisas de Deus. Quem sabe as coisas de Deus? O Espírito de Deus. E você só sabe as coisas de Deus por causa do Espírito de Deus. Não é porque você fez uma faculdade, não é porque você fez teologia, não é porque você fez doutorado, não é porque você fez filosofia. Não. Não.
Os homens que Deus chamou e deu o Espírito. E a esses homens a quem deu o Espírito, revelou. Abro parênteses. Não estou dizendo aqui que ninguém pode estudar. Ninguém pode ler livro nenhum. Não estou falando isso. Não. Mas eu conheço doutores, PhDs, na Bíblia, que não sabem patachoca nenhuma. Não entende nada de palavra, porque não está firmado no Espírito, as profundezas de Deus, o sentimento de Deus, a vida de Deus não está nele. Conheço pedreiros, gente com mão inchada de trabalho, que tem muito mais conhecimento que muita gente de diploma. Mas também conheço ao inverso. Quando a gente olha para o reino de Deus, uma coisa sustenta a igreja dele, é o seu Espírito. Não é a sua faculdade, não é o seu conhecimento, não é o seu entendimento, é a sua devoção a Ele, em querer ouvir a voz dEle. Mas se você pode estudar, estuda, né? Lógico, né? Porque tem gente que vai falar assim, o pastor falou que não é para estudar. Mas só para poder ficar afirmado que eu estou dizendo que quem opera na sua vida é o Senhor. Não existe em lugar nenhum, aquele que é maior do que o outro, seja ele quem for. Aqui somos todos iguais diante de Deus. Aqui temos pessoas inteligentíssimas, né? A Rafael, o Luli, a Evelyn, uma cabeça assim, extraordinária. Paulinho e eu não consigo, a cabeça horrível, a gente não entende nada. É que ele está levantando a mão, eu já falo logo. Eu tenho que falar com o pessoal de cá, assim, mas né? Pô, eu tenho a cabeça horrível. Cristina fala uma palavra, ela canta 500 hinos e não para, né? Vai embora, né? Mas com a cabeça tremenda. Agora fala para mim, palavra tal, cito o versículo, vou ficar 3 dias, 3 noites procurando, aí quando chegar no ano que vem, né, Rica, eu lembro do versículo 4. Porque eu sou assim, mas qual é a diferença diante de Deus? Nenhuma. A quem Deus deu autoridade para ser pastor na igreja? O tapado, perdoe a expressão, do pastor. Por que ele faz isso? Para dizer que é Ele que está no controle de todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Tá, Paulinho? Amém, né? Então vamos lá. Aí diz assim, lá em João, olha só o que está escrito lá em João, capítulo 15, versículo 26. Se a palavra, as profecias, elas são importantes para que a gente não apague o Espírito, e bem-aventurado é aquele que lê e entende, porque o Espírito fala à igreja, porque o Espírito revela a Deus, ele revela algo de mais precioso ainda. A quem ele revela? João, capítulo 15, versículo 26. O que está escrito aí? Leia, igreja, leia, olha só. Mas... Quem está falando isso? Jesus. Ele está falando que o Espírito Santo revela Ele. Quer proceder, quer ser igual a Jesus, tem que entender que só quem faz isso é o Espírito Santo. O Consolador. Quando Jesus estava no meio dos seus discípulos, eles se admiravam, eles ficavam bobos com a autoridade de Jesus, e eles não entendiam, mas estavam presos àquela verdade tão poderosa. E quando Jesus falou para eles, pode deixar, que quando eu for, eu vou trazer, o Consolador virá, porque quando ele vier, aí sim, vocês vão entender, porque o que ele vai fazer? Ele vai testificar de mim. Como isso é importante. Como ouvir a voz de Deus? Dando atenção ao seu Espírito, para que ele não se apague em nós. Como que a gente apaga o Espírito? Vamos lá, ele vai responder nos 2 versículos, né, no versículo 21 e no versículo 22, lá de 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer como que a gente apaga o Espírito. É claro, a gente já entendeu, se a gente não dá
crédito às profecias, não ouve as profecias, não quer seguir o que está escrito, a gente apaga o Espírito. Mas tem mais coisas que apagam o Espírito. Olha o que diz lá, essa parte é importante a gente entender. Versículo 21 e versículo 22. O que diz? Olha só. Examinai tudo, retende o bem, abstenhai-vos de toda aparência do mal. Vou ler de novo. Examinai tudo, retende o bem, abstenhai-vos de toda aparência do mal. Já abro um parênteses. O que é examinar tudo? Tem gente que diz que é experimentar todas as coisas para tirar do que a gente experimentou as coisas boas. Não! É viver a sua vida e no meio da sua vida, na sua caminhada com Cristo, examinar. E se examinar para ver se a sua ação não está parecida com o mundo. É examinar aonde você está, é examinar o que está acontecendo ao teu redor. Não é procurar coisas. Vou lá ver se no meio da bebedeira, né, eu posso tirar alguma coisa de boa, né? Vou lá na rodinha da bagunça para ver se de lá eu posso tirar. Não está falando isso não. Mentira. Se alguém te falar isso, é mentira, porque eles dizem assim, Jesus andou com os pecadores. Mentira! Os pecadores andaram com Jesus. É bem diferente. Os pecadores entenderam os seus pecados e correram para Jesus. Jesus não estava no prostíbulo, Jesus não estava no meio dos cachaceiros, Jesus não, ele passava. E quando eles olhavam para Jesus e viam a sua autoridade, o seu poder, a sua santidade, eles se contorciam nos seus corações por causa da miséria em que estavam e pediam perdão. Vocês veem isso lá na casa de Simão. Jesus está lá falando com aquele homem e o que acontece? Entra uma pecadora. E os camaradas estão lá, se ele soubesse quem é essa mulher, uma pecadora, e ela estava lá chorando e lavando os pés de Jesus, porque ela estava arrependida de seus pecados. Ela não estava fazendo um convite para Jesus, porque Jesus fez um convite para ela. Sai, os teus pecados estão perdoados. Então examinai, aonde estamos andando, o que temos feito, tira o que é bom. Tira o que é bom e não seja parecido com o mal. Abstenhai-vos de toda, rejeitem, tire toda a aparência do mal. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. No quê? Na vaidade de sua mente. Olha o que ele está falando. Não andem como os outros. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem nada de Deus, eles não têm entendimento de Deus. Por que eles não têm entendimento de Deus? Porque eles só pensam neles, na vaidade da sua mente. Aquilo que eles planejam é o que eles querem. Eles executam aquilo que eles querem porque eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles iam querer a vontade de Deus. E se eles não querem a vontade de Deus, vocês não podem andar como eles. Porque o que nós queremos? A vontade de Deus. Olha o que continua aqui, eu sei que é difícil, mas nós precisamos entender isso. Entenebrecidos ou cobertos por trevas no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. É um coração que olha para si só. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. É por quê? Porque só pensam em si. Aquele que pensa em si, ele apaga o Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que mostra o que Jesus fez. O que Jesus fez? Não pensou em si mesmo. Pensou em você, pensou em mim. E para que você e eu não fôssemos para o inferno, ele morreu, deu a sua vida por nós. Então não seja como os gentios. É isso que ele está falando. E ele diz mais, os quais, havendo perdido todo o sentimento, são insensíveis, se entregaram à dissolução,
dissolver os contratos, desfazer, para com avidez os seus desejos intensos, cometeram toda a impureza. Vou traduzir: tornaram-se egoístas para satisfazer os seus desejos. É isso que está escrito no texto. Eles só pensam neles. Eles são tão egoístas que os desejos deles são tão fortes que as pessoas, os outros, não interessam. Aliás, o que a gente ouve hoje nos comerciais, na mídia ou em algumas mensagens? Você pode, se você desejar, os teus sonhos. Ainda diz que Deus quer cumprir os sonhos dele em você. Aonde está escrito isso? Deus planeja. Deus fez. E agora você diz: Senhor, que eu esteja debaixo da tua vontade, não é debaixo dos seus sonhos. Eu estou diminuindo Deus. Deus é aquele que age para que a gente possa entender que aquilo que eu penso, às vezes não me leva a estar perto dele, me leva a estar cada vez mais afastado dele. Pastor, quer dizer que eu não posso pensar? Não! Você vai reter o que é bom. Deus, isso que eu estou pensando, isso que eu estou sonhando, isso que eu estou querendo, vai edificar a minha vida? Vai edificar o meu irmão do lado? Vai alicerçar o meu casamento? Vai sustentar o meu filho? Vai prosperar para que pessoas conheçam a Ti? Esse deve ser o nosso entendimento o tempo todo. Quando a gente vê a vida dos apóstolos, eles negaram todos os desejos dos seus corações para viver a vontade de Deus. E quando eles viveram a vontade de Deus, eles morreram felizes, entendendo o caminho que eles estavam. E muito superior, é muito além da nossa mente medíocre humana. Olha o que ele continua a dizer, versículo 20: mas vós não aprendeste assim de Cristo, falar a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Entenda, se aprendemos nele, devemos viver nele, em Jesus, porque se a gente não vive em Jesus, duas coisas podem estar acontecendo: ou eu estou apagando o Espírito, a voz de Deus, ou ele nunca esteve falando ao meu coração. Se ele nunca esteve falando no meu coração, eu faço um convite a vocês. Jesus está aqui, e é momento de aceitá-lo, e de se render aos seus pés, e dizer: Jesus, eu te convido, porque na verdade quem está me convidando é o Senhor, a estar dentro de mim, e o Senhor me convida a estar no teu reino. Então, faça isso. Ele vai dizer no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis, deixar, abandonar o velho homem. Da mesma forma que a gente apaga o Espírito, a gente também pode apagar o velho homem. Essa carcaça que às vezes não pensa, quando a gente fica irritado, a gente faz as coisas na explosão, ou quando a gente está muito empolgado, a gente faz as coisas de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, quando vê já foi. Ele está dizendo que você pode apagar o homem, despojar ele, você pode apagá-lo. Para quê? Olha o que vai dizer aqui, vou ler de novo. Quanto ao trato passado, vos despojeis, deixar, abandonar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele vai dizer: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Todo sentimento humano é repreendido pelo Espírito, que condena o mal que há em nós. Entendem isso? Essa carcaça, ela nunca vai querer honrar a Deus. Entendam isso em nome de Jesus. As pessoas vão dizer o contrário, mas é mentira. Porque toda leitura que você vai fazer bíblica vai falar para você matar a sua carne, para você pensar no próximo, para você honrar a Deus. Por que está falando isso? Porque você não quer fazer isso. O seu homem velho, aquele homem que não aceita Jesus, a carne, porque carne e sangue não vão para o céu, o teu espírito vai e depois o Senhor vai transformar e te dar um novo corpo para poder honrar Ele. Esse corpo não quer honrar a Deus. E por isso esta luta, a Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Imagina, é um UFC o dia inteiro,
dentro de você. Você contra Deus. É a passagem de Jacó. Foi lá brigar com Deus. Jacó só prevaleceu, diz as Escrituras, por causa do amor que Deus tinha a Jacó. E não matou Jacó, mas abençoou Jacó. É o que Deus está fazendo dentro de você. Ele abençoa a tua vida. Você está brigando com ele, mas por você entender que você deve cumprir a vontade dele, você prevalece e ele te abençoa e ele te faz caminhar nesse caminho. É isso, para que a gente não apague. Ele vai falar, versículo 24: e vos revestis do novo homem, que segundo Deus, não é segundo a tua ideia, é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu. Com o seu? Ele fala, deixa a mentira, e agora fala a verdade, cada um com o seu próximo. Olha o que o Espírito sempre nos leva: a nos relacionarmos uns com os outros, a não pensar só em si, mas pensar no outro. Ele vai dizer, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. É normal a gente se irar, mas a gente não deve permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ele vai dizer para a gente, irai-vos e não pequeis. A gente vai se irar. A ira de Deus é diferente da ira do homem. Deus se ira, mas Deus não deixa de ser amor. Nós nos iramos e queremos nos afastar. Nós odiamos, nós detestamos, queremos longe. A Bíblia vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Se ira, se recomponha, ouça a voz do Espírito e corrija-se e corrija o seu irmão. Se ajustem. Ele vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Quando a gente apaga o Espírito, não ouve a voz do Espírito, a gente dá lugar a outro no lugar dele. Ao inimigo verdadeiro das nossas almas, aquele que não quer o seu bem, ao diabo. Se você não dá lugar ao Espírito, você dá lugar ao diabo, e ele faz arruaça na tua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Sempre em relação ao próximo. Quer ouvir a voz de Deus? Ajuda o próximo. Ame o próximo. Dá a sua vida em favor de alguém. Não saia, essa é a melhor desse texto. Eu gosto desse pedaço. Ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está rindo? essa é a melhor. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que fere. A gente às vezes não fere as pessoas. Da nossa boca só sai palavra torpe às vezes. Quando a gente está irritado, a gente xinga, a gente blasfema, a gente fala um monte de besteira que não é para falar. E a Bíblia está dizendo, não saia. Não saia porque está dentro. Então ele vai falar, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Cuidado, palavras machucam, destroem, magoam, mas também podem construir e edificar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quem trata a tua boca? O Espírito Santo. Por isso a gente não deve deixar, por isso a gente deve ouvi-lo, por isso a gente deve ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, amar as coisas que Jesus falou, entender o que ele disse, para que isso esteja vivo dentro de nós. Diz no versículo 30, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Além de apagar, a gente ainda pode entristecê-lo. Aquele que convenceu você do seu pecado, que te selou para o dia da redenção, pode de repente estar triste com você. E o ruim da tristeza do Espírito é não ouvi-lo falando. Por isso a gente não deve apagar, a gente deve animá-lo dentro de nós, vou dizer assim. De que forma? Dando atenção às Escrituras. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, já estou indo para o final. A partir do 15 diz assim,
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, mas como sábios. De que forma? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir o tempo? É buscar a Deus. Busca a Deus enquanto se pode achar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. É estar diante dele. É buscar a face dele. De tudo que você for fazer, o primeiro lugar é do Senhor. Isso é remir o tempo. Os dias são maus. Cada dia vai piorar. A Elaine disse algo importantíssimo. Teremos tribulações, aflições. Pode contar com isso. Às vezes a gente... Eu sei que aqui, às vezes a gente faz algumas coisas diferentes, tem gente que não gosta, Porque se você vai em alguns cultos de virada, ou em algumas programações, as pessoas vão falar para você: meu irmão, tem vitória, esse ano vai ser só bênção, esse ano vai ser só edificação, os teus planos vão ser concluídos, que seja assim, mas entenda, em tudo isso, você vai ter luta, você vai se aborrecer. Se bobear, quando sair daqui, virou a esquina, já se aborrece. Por quê, pastor? É normal, gente. Nós vivemos num mundo caído. Os dias são maus. As coisas nos levam a tropeçar. Por isso eu preciso trazer o que está escrito verdadeiramente, para que você entenda que precisa estar firmado em Deus. Porque se você não estiver firmado em Deus, você vai ficar decepcionado, porque eu disse para você que tem vitória para a tua vida, e lá na esquina você já se aborreceu. Já não teve vitória, ficou chateado com o marido, com a esposa, ou com o filho, ou com o vizinho, ou com o irmão, ou com o governo. Já viu como é que está lá em Brasília? Depois a gente vai estar orando, o pau está comendo. Por quê? Porque não querem buscar a Deus, não querem o governo de Deus, querem o governo humano. E tanto querem o governo humano que botaram o ladrão para governar e soltaram os outros. Querem Deus? Não querem Deus. E aqueles que querem um governo bom não querem buscar a Deus, querem forçar um outro governo. Enquanto Deus quer que a gente entenda que quem governa é Ele. Mas eu e você devemos entender isso. Passar por esses sofrimentos que virão e pelas alegrias, entendendo que quem governa a nossa mente e o nosso coração é Ele. E os dias são maus, mas nós esperamos os novos céus e nova terra, onde tudo isso vai acabar. Mas viva em nome de Jesus. Versículo 17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é se embriagar com vinho? É claro que Paulo estava falando quanto aos cachaceiros mesmo. Que o que acontece com um cachaceiro, com aquele que bebe muito? Ele desfaz contratos. Tinha um vizinho nosso, ali onde a gente morava, ali no morro, que ele chegava a ser cômico. Ele era um homem muito sério, quase não falava com a gente, muito sério, mas quando bebia, as crianças riam e saíam felizes quando ele bebia, porque eles ganhavam fofura, ganhavam biscoito. 50 reais já ganhou. Ele voltava duro para casa. E o que acontecia? Aquele contrato que ele tinha feito com a esposa dele, de respeitar ela, de amar ela, de sustentar ela, de ter compromisso com ela, foi quebrado. É isso que Paulo está falando. Quando nos embriagamos das coisas da vida, ou de nós mesmos, nós quebramos contratos, porque só pensamos em nós, não pensamos no que é correto e coerente. E aí nós abrimos contrato para outros, damos fofura, 50 reais, as crianças já ficavam doidas para o cara chegar bêbado, né? Não era só eles não, já tinha uma galera, que já vinha: ei fulano, e aí, é hoje? Porque os caras não gastavam nada, o cara gastava tudo, ganhava um dinheiro com as obras que ele fazia, mas ao mesmo tempo que ele ganhava, ele destruía a vida dele.
porque desfazer os contratos. Não estou falando só de bebida, estou falando de qualquer coisa que você coloca primeiramente no lugar da tua vida. Eu fiz isso, botei muitas coisas em primeiro lugar na minha vida. Ouço história de outros também que fizeram isso, e Deus restaurou. Quando a gente entende isso, a gente para de desfazer os contratos e age da maneira certa. De que forma? Se enchendo da verdade, que é o Espírito Santo, não o apagando, mas se enchendo dele. Porém, diz assim a palavra de Deus, né, versículo 19, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor de Deus, né? Sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. A Bíblia diz algo interessante. O que nos ajuda a não apagar o Espírito? A comunhão. A gente até falou sobre isso na reunião lá com o Ministério de Louvor, em casa, né? Porque nós lemos outro texto que fala sobre isso. O que é salmodiar, né? Ou cânticos e hinos espirituais? É você ficar cantando no ouvido do teu irmão: meu irmão, eu te amo. Olha como eu gosto de você. Não tem nada a ver com isso, não, porque salmos e hinos, né, são louvores. É comunhão, está falando de comunhão. Esse momento que a gente tem de poder abraçar o irmão, de adorar a Deus e estar junto com o irmão. Isso nos ajuda a fortalecer as nossas vidas no Espírito de Deus, porque a gente pode nos corrigir uns aos outros. É isso que a Bíblia está falando. É isso que nós queremos para esse ano, para as nossas vidas. Nós queremos mais de Deus sobre nós. Por isso, eu vou fechar aqui. Tinha outras coisas para falar, mas eu quero remir o tempo hoje. Nós precisamos ter esse entendimento, de buscar a Deus verdadeiramente, na essência dele. Não buscando a nossa vontade. Nós teremos planos, temos sonhos, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente deseja, mas colocando a Deus em primeiro lugar.